Você não precisa de mais sinais, mais tempo, mais experiências, mais quedas ou mais justificativas. As pessoas ao seu redor dirão que ainda falta algo, que você deve se preparar mais, esperar mais, estudar mais, purificar mais, buscar mais confirmações. Mas a verdade espiritual é muito mais simples, muito mais direta e infinitamente mais poderosa. O que você sempre precisou foi de uma única frase, uma sentença carregada de autoridade divina, pronunciada com a vibração certa, alinhada à lei certa no momento certo. Não é uma frase que pede, não é uma frase que negocia, não é uma frase que mendiga, é uma frase que comanda. Porque no reino espiritual não é o tempo que transforma, é a palavra. Não é o esforço que abre portas, é a vibração. Não é o desespero que muda destinos, é o decreto. O mundo ensina que a mudança leva anos. A lei espiritual ensina que a mudança leva uma palavra. A criação não nasceu de processos, não nasceu de planejamento, não nasceu de cálculos. A criação nasceu de uma frase: haja luz. E houve luz, sem demora, sem resistência, sem justificativa. Esse mesmo princípio está dentro de você. A mesma lei que ativou a primeira aurora aguarda sua voz para ativar seu novo começo. Se o universo foi moldado pelo som, sua vida também será. Você não foi criado para viver passivamente que algo aconteça. Não foi criado para viver em ciclos intermináveis de atraso. Não foi criado para repetir histórias antigas. Você foi criado para falar, criado para decretar, criado para dar forma ao invisível com sua própria voz. Todos os dias você pensa, sente, imagina, mas ainda não pronunciou a frase que muda tudo. A frase que quebra o ritmo do atraso. A frase que rasga a atmosfera espiritual e realinha seu destino. A frase que dá ao espírito algo para reorganizar no instante em que é dita. A lei não se move porque você sofre. A lei não se move porque você deseja. A lei não se move porque você pensa positivo. A lei se move porque você fala. Você tenta, insiste, luta, analisa, mas ainda não decretou. E enquanto não houver decreto, a lei permanece em silêncio. Não por falta de amor, não por punição, mas por princípio. A lei divina é perfeita, mas não é invasiva. Ela só responde ao comando alinhado. Até que sua voz declare a direção, sua realidade segue o ritmo do medo, da memória e da cultura. Não porque sejam verdadeiros, mas porque são os únicos sons que você tem repetido. Imagine um barco com velas abertas, motor ligado, vento favorável, mas sem comando. Ele não está quebrado, ele apenas não tem direção. É assim que a maioria das pessoas vive, não por falta de potencial, mas por falta de palavra. Você não foi criado para viver à deriva. Você foi criado para governar seu próprio destino espiritual por meio do som. E a pergunta que você deve fazer a si mesmo não é: o que está faltando na minha vida? A pergunta é: o que eu tenho falado? Porque sua última palavra governa suas últimas 24 horas. Aquilo que você diz é o que a lei obedece. O que você declara abre portas ou fecha caminhos. Se sua vida está estagnada, a resposta não está em aumentar seu esforço, mas em encontrar a frase certa, a frase que finalmente coloca a lei em movimento. O atraso nunca foi maior que a lei. O problema nunca foi mais forte que o decreto. A escuridão nunca foi mais poderosa que a luz de uma palavra alinhada. A virada não acontece quando você merece. A virada acontece quando você declara. A lei da reviravolta não opera por lógica, opera por vibração. E o alinhamento é ativado pela frase certa pronunciada na vibração correta. Você pode estar preso há anos, mas a lei não pergunta há quanto tempo. Ela pergunta apenas: qual é a sua palavra agora? E quando a palavra certa é dita, o que parecia impossível se move com uma velocidade que espanta a mente, porque a lei não responde ao tempo, responde à vibração. Há pessoas que acreditam que a transformação precisa ser lenta, mas isso é mentira cultural, não espiritual. A verdade é esta: a lei não precisa de tempo, a lei precisa de permissão, e a permissão é dada pela palavra. Uma frase pode abrir caminhos que anos de esforço nunca puderam abrir. Uma frase pode desbloquear bênçãos que estiveram estacionadas no invisível, esperando apenas o seu comando.
Uma frase pode desatar nós que a mente tentou desfazer por décadas. Não é mágica, não é superstição, é lei. E quando você fala em alinhamento, a lei age imediatamente. Agora, entenda. O espírito nunca ignorou você. O que ele aguarda não é sua dor, é sua declaração. E quando você pronuncia a frase certa, o céu não avalia seu passado. O céu responde ao seu comando. Sua virada está a uma frase de distância. Não porque a frase seja especial, mas porque o decreto carrega a vibração da verdade espiritual. Mas antes de pronunciar essa frase que altera destinos, você precisa entender por que sua vida muda tão rápido quando a palavra certa é dita. Não é coincidência, não é sorte, não é acaso, é lei. A criação foi estruturada para responder ao som. O universo não se organiza pelo que você pensa, mas pelo que você vibra. E a vibração mais alta, mais forte e mais determinante que o ser humano possui é a palavra dita com intenção. Um pensamento é silencioso, uma emoção é interna, mas a palavra é um comando. No mundo espiritual, palavra não é expressão, é código. Cada frase que você pronuncia abre ou fecha caminhos, porque cada frase carrega uma assinatura vibracional. E a lei divina lê assinaturas, não desculpas. Se a sua palavra vibra em medo, o universo responde com resistência. Se vibra em dúvida, o universo responde com atraso. Se vibra em neutralidade, o universo responde com estagnação. Mas quando vibra em alinhamento, o universo responde com movimento. E não com movimento lento, com movimento imediato. A lei não funciona gradualmente. A lei funciona de uma vez. É por isso que existe quem sofre por anos e muda tudo em um único dia. O que mudou? A frase. Há pessoas que passam 10 anos tentando, mas um dia acordam e dizem uma única sentença que rompe o padrão. Eu não vivo mais isso. Eu mudo agora. Eu aceito o que é meu. Eu libero o que me prendia. Eu tomo posse da minha herança espiritual. E o que acontece? A vida inteira se rearranja. Não porque elas ficaram especiais, mas porque finalmente falaram a frase que a lei estava esperando. Você precisa entender isso com profundidade. A lei não responde ao seu passado. Ela responde à sua última palavra. Não importa se você errou ontem. Não importa se você caiu na semana passada. Não importa se você duvidou por meses. Não importa se você carregou ciclos por décadas. A lei não computa seu histórico, computa seu decreto atual. A lei não calcula a performance, calcula a vibração. E a vibração muda com uma frase. Agora eu preciso que você absorva este ponto com a alma inteira. O universo não é lento. Os processos não são lentos. A mudança nunca foi lenta. O homem é que fala devagar demais. Ou fala o que não quer. Ou fala o que teme. Ou fala o que já não corresponde ao novo destino. A pergunta que define sua transformação é esta. Sua palavra representa a vida que você quer ou a vida que você tem medo de perder? Porque enquanto você declarar o que teme, o universo confirma. Enquanto declara o que sente, o universo replica. Enquanto declara o que vê, o universo amplifica. Mas quando declara o que você escolheu, mesmo que você ainda não veja, a lei reorganiza tudo. Você não foi criado para falar do que existe. Foi criado para falar do que será. Quem descreve o mundo é repórter. Quem transforma o mundo é criador. Há uma diferença gigantesca entre comentar a realidade e comandar a realidade. Os que comentam vivem do lado de fora da lei. Os que comandam vivem do lado de dentro.
E agora quero que você entenda a segunda chave. A lei não responde ao que você diz por hábito. A lei responde ao que você diz com crença. Você pode repetir 1000 afirmações mecânicas e nada acontece. Mas você pode pronunciar uma única frase carregada de intenção e tudo se move. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe quantidade, existe densidade. Não importa quantas vezes você diga, importa a vibração com que você diz. Uma frase densa em verdade vale mais do que 1000 frases vazias. Uma frase dita no ponto de ruptura tem força de terremoto. E há momentos na vida em que o espírito permite que você sinta este ponto. O momento exato em que você já não tolera o velho, já não aceita mais o morno, já não suporta mais o pequeno. É nesses instantes que a frase certa sai da sua boca como fogo. É o instante em que você não pede mudança, você declara mudança. E a lei responde imediatamente. Agora você precisa compreender algo extremamente profundo. Nada muda enquanto você continua compatível com o velho. Sua vida só se transforma quando sua palavra se torna incompatível com a realidade atual. Você não atrai o que deseja. Você declara com convicção. E declara com convicção aquilo que você já decidiu internamente que é verdade. Se você diz um dia, o universo responde com espera. Se você diz quase, o universo responde com distância. Se você diz tô tentando, o universo responde com esforço sem resultado. Mas quando você diz agora, a lei responde com aceleração. Quando você diz chegou, a lei responde com manifestação. Quando você diz é meu, a lei responde com entrega. Porque nada resiste a uma palavra que nasce de espírito e verdade. A terceira chave é esta. Sua palavra não apenas cria, ela comanda a realidade a te reconhecer. Realidade não muda primeiro. Você muda primeiro. E a realidade é obrigada a acompanhar. Você não precisa esperar circunstâncias para se sentir pronto. É sua palavra que faz você entrar no estado de prontidão. Quando você declara algo, sua mente precisa se alinhar, seu corpo precisa acompanhar, seu campo energético precisa vibrar na mesma direção. A palavra é a batida do tambor que dá ritmo ao exército do universo. Quando você fala, tudo marcha conforme o seu som. Agora chega o ponto mais importante desta parte. Existe um momento espiritual em que a palavra certa se torna inevitável dentro de você. É quando você já não está pedindo mudança. Você se tornou a mudança. É quando a frase não vem da boca, vem da alma. É quando o decreto não é pensado, é liberado. E quando essa frase sai, o universo não discute, o universo obedece. Não existem problemas grandes demais, dívidas profundas demais, dores antigas demais, atrasos longos demais. Nada disso é maior que a palavra alinhada. O que controla a sua vida não é o tamanho do obstáculo, é o som da sua última frase. O decreto final sempre vence o histórico. Sempre. E agora você está prestes a pronunciar essa frase. Mas antes disso, você precisa entender a quarta chave. A palavra que muda tudo não nasce da pressa, nasce da decisão. A decisão verdadeira não é mental, é espiritual. E uma vez tomada, a palavra que a expressa transforma tudo ao redor. Você não decide com a boca, decide com o espírito. A boca apenas anuncia. Quando o espírito decide, não há resistência. Quando o espírito decide, não há atraso. Quando o espírito decide, a lei não apenas responde, ela acelera. E você está se aproximando desse ponto agora. Esse ponto onde sua palavra não descreve a vida que você tem, mas a vida que você finalmente aceitou como sua.
Esse ponto onde você não fala do que vê, você fala do que sabe. Esse ponto onde sua boca não negocia, decreta. Esse ponto onde sua voz não treme, governa. Agora chegamos ao ponto crítico, o momento em que sua palavra deixa de ser descrição e se torna identidade. Porque a verdade é simples, mas poderosa. Você nunca recebe aquilo que você não consegue afirmar como seu. O universo não entrega para quem deseja. O universo entrega para quem assume. Assumir é o ato espiritual mais elevado que existe. Assumir é reconhecer o que já foi liberado no invisível e chamá-lo pelo nome. A maioria fracassa porque quer sentir para então declarar. Mas os que manifestam são aqueles que declaram até sentir. A ordem está invertida na cabeça da maioria, e é por isso que tantos ficam presos em ciclos intermináveis. A emoção não antecede a manifestação. A palavra antecede ambas. Quando você declara uma verdade, mesmo que sua mente não entenda, seu corpo não sinta e sua realidade não reflita, a lei começa a alinhar tudo para que você se torne compatível com aquilo que falou. É aqui que você precisa compreender a quinta chave espiritual. A palavra cria a atmosfera onde o milagre se manifesta. O milagre nunca aparece no ambiente do medo, nem na atmosfera da dúvida, nem no campo da incerteza. O milagre só pode florescer no solo da declaração. A palavra prepara a terra. A palavra abre o céu. A palavra movimenta o invisível. E enquanto você declara, um campo invisível começa a ser construído ao seu redor. Um campo no qual apenas aquilo que corresponde ao seu decreto pode entrar. É por isso que pessoas começam a desaparecer da sua vida sem motivo. É por isso que portas que pareciam certas se fecham de repente. É por isso que oportunidades mudam de direção. Nada disso é perda. Nada disso é punição. Nada disso é azar. É reorganização espiritual. Sua palavra cria um novo campo vibracional e tudo o que não combina com essa vibração precisa sair. Não é pessoal. É lei. Agora preste atenção. A lei sempre reorganiza o que está ao seu redor antes de reorganizar o que está dentro de você. O espírito limpa o cenário, depois limpa o caminho, depois limpa você e, por último, entrega o que é seu. É por isso que você sente agitação quando declara uma frase poderosa. Não é caos, é preparação. Não é sinal de que algo deu errado, é sinal de que a lei entrou em movimento. Muita gente recua nesse ponto, volta atrás, desiste, cancela o decreto. E aí, tudo estaciona novamente. Mas você não. Você está entrando no nível onde o decreto não é apenas uma frase, é um contrato espiritual. E contratos espirituais não se quebram, se cumprem. Agora você precisa absorver a sexta chave. A palavra dita com decisão é mais forte que qualquer resistência do mundo físico. O físico sempre parece mais sólido, mais difícil, mais lento, mais pesado. Mas isso é ilusão sensorial. O físico é apenas o reflexo do espiritual. E o espiritual responde à palavra. Você não está tentando convencer a realidade. Você está comandando a realidade a se dobrar ao decreto. E ela sempre se dobra. Não há nada mais poderoso do que alguém que decidiu. O universo não tem como resistir a uma mente alinhada, um espírito firme e uma palavra decretada. E agora chegamos à sétima chave, a mais libertadora, a mais transformadora, a mais negligenciada. A palavra não serve para mudar o mundo, ela serve para mudar você. E quando você muda, o mundo é obrigado a se reajustar. Você acha que está falando para o universo, mas a verdade é que o universo está usando sua própria frase para te reconstruir por dentro. Cada vez que você declara,
você se torna um pouco mais compatível com um novo destino. Cada vez que você afirma, você abandona um pouco mais da velha identidade. Cada vez que você comanda, você deixa menos espaço para a dúvida, para o medo, para a escassez, para a incerteza. A palavra é um esculpidor invisível. Ela molda você até que você se torne o tipo de pessoa que vive aquilo que declarou. E quando a sua identidade e a sua declaração se tornam uma só, o universo não tem alternativa. Ele entrega. Esse é o ponto que poucas pessoas alcançam. O ponto onde sua palavra não é mais ensaiada, não é mais repetida por esforço, não é mais usada como técnica. Ela se torna parte de quem você é. E quando isso acontece, 48 horas é tempo demais, porque a manifestação começa antes do relógio começar a contar. Agora chegamos ao ponto decisivo desta parte. O ponto onde você precisa encarar uma verdade espiritual sem suavizar. Tudo que você vive hoje é fruto das frases que você repetiu nos últimos anos. Frases ditas com intenção, frases ditas com emoção, frases ditas com medo, frases ditas sem perceber, frases ditas como desabafo, frases ditas como crença. A vida não é resultado dos seus pensamentos, é resultado do seu som. E agora você vai trocar o som que produziu atraso, dor, cansaço e espera, por uma frase que produz movimento, abertura, aceleração e manifestação. Mas antes de entrarmos na próxima parte, onde a frase começa a moldar a realidade ainda antes de você terminá-la, você precisa entender a oitava chave espiritual. A palavra só se torna lei quando você a pronuncia com autoridade interna. Autoridade não é gritar. Autoridade não é impor. Autoridade não é se esforçar. Autoridade é consciência. Consciência do que você é. Consciência do que já é seu. Consciência do que já está pronto no invisível. Quando a consciência se alinha, a voz se alinha. E quando a voz se alinha, a lei responde. Você não está tentando convencer Deus, está apenas ativando o que ele já preparou. Você não está tentando alterar seu destino, está apenas chamando o destino pelo nome. Sua palavra é o sinal que o universo esperava. Sua palavra é a senha que destrava o que estava retido. Sua palavra é o código que ativa aquilo que já foi liberado. E agora, Ézio, você está preparado para entrar na próxima camada. A camada em que a palavra começa a moldar a realidade ainda antes de você terminá-la. E então, quando você menos percebe, você não está mais apenas dizendo a frase. Você virou a frase. Esse é o ponto de virada. Esse é o ponto onde a lei reconhece que você está pronto. Esse é o ponto onde o invisível libera o que estava segurando. Esse é o ponto onde o relógio das 48 horas começa a rodar. Sim, só começa depois de você virar a frase, não antes. E quando ele começa, não há força na Terra capaz de impedir o movimento. Agora preste atenção. A frase que você recebeu no início não é apenas uma combinação de palavras. Ela é uma convocação espiritual. Eu agora ativo a vida que já foi preparada para mim. E ela se revela para mim dentro de 48 horas por lei divina. Quando você fala isso, 3 realidades acontecem simultaneamente. Você reconhece que há algo preparado. Você chama isso para o agora. Você estabelece um campo de aceleração. E quando essas 3 camadas se somam, o inevitável começa. Mas existe uma etapa que ninguém pode pular: o silêncio depois da frase. Essa etapa quase sempre é ignorada, mas ela contém o poder mais profundo da manifestação acelerada. O silêncio é quando a mente sai do caminho. A resistência perde força. O espírito toma a dianteira. O decreto se enraiza.
Falar sem silenciar é como plantar sem cobrir a semente. Você não dá tempo para ela ativar o campo invisível. O silêncio após a declaração é o momento em que o universo recebe o comando final. É quando suas palavras se transformam em vibração pura. É quando o som vira forma. E nesse ponto, a lei não apenas escuta, ela obedece. Agora você está pronto para a 11ª chave espiritual. Uma chave tão ignorada que se tornou praticamente perdida. A frase não funciona quando você fala para mudar algo. A frase funciona quando você fala porque já mudou por dentro. É por isso que a consistência é mais importante que a intensidade. Não adianta falar uma vez com emoção. Não adianta falar 10 vezes com desespero. A frase só cria movimento quando ela se torna um ritmo. Quando ela se torna parte do seu dia, da sua respiração, do seu fluxo. A frase é um código. E códigos só ativam quando repetidos no padrão correto. E aqui está a parte mais emocionante. Cada vez que você repete a frase, uma camada velha se desfaz. Uma camada de atraso, uma camada de medo, uma camada de dúvida, uma camada de passado, uma camada de culpa, uma camada de passado, uma camada de limitação. A frase não é só ativação, é limpeza, é reconstrução, é renascimento. Você está renascendo cada vez que declara. Você está se tornando a versão que já vive o que pediu. E quando você chega nesse ponto, a vida não tem outra escolha a não ser entregar. Porque a vida não entrega para quem deseja, entrega para quem se tornou compatível. E talvez você ainda não tenha percebido, mas existe uma força silenciosa trabalhando a seu favor exatamente no momento em que tudo parece estar contra você. Porque quando a vida permite que certas perdas aconteçam, ela não está tentando te destruir, ela está tentando te soltar de tudo aquilo que estava te prendendo. A dor não veio para acabar com você, ela veio para te reposicionar. A frustração não veio para te humilhar, ela veio para te reorganizar internamente. A queda não veio para te definir, ela veio para te ensinar o que a acomodação nunca te ensinaria. Você pode não enxergar agora, mas existe uma construção invisível acontecendo por trás desse caos aparente. Algo dentro de você está sendo reorganizado, reestruturado e reescrito. A dor que você sente hoje está lapidando a versão que amanhã vai te agradecer por não ter desistido. E é exatamente aqui que a maioria para. Paralisam porque acreditam que sentir dor é sinal de fraqueza, quando na verdade sentir dor é a prova de que você ainda está vivo, ainda está em movimento, ainda tem algo dentro de você que não foi apagado. Se estivesse acabado, você não sentiria nada. A dor é a prova de que existe vida em você. E onde existe vida, existe transformação. Essa fase não é o fim, é o parto. E parto dói, rasga, sangra, desestabiliza. Mas o que nasce depois muda tudo. O que você está sentindo agora não é destruição, é transição. Transição entre quem você foi forçado a ser e quem você nasceu para ser. É desconfortável porque você está deixando velhos medos, velhas versões, velhas narrativas, velhos padrões emocionais que já não cabem mais em quem você está se tornando. A vida está arrancando de você tudo que está pequeno demais para o tamanho da sua alma. E quando a vida arranca, dói. Mas quando a vida expande, cura. Só que antes da cura chegar, vem a bagunça. Você já reparou? Antes de arrumar um quarto, você precisa bagunçar. Antes de reformar uma casa, você precisa quebrar paredes. Antes de plantar algo novo, você precisa rasgar o solo. E antes de uma nova versão nascer, a velha precisa ruir. Então, não interprete essa fase da sua vida como injustiça divina. Interprete como cirurgia espiritual. Você está sendo aberto para ser reconstruído. Você está sendo tocado em lugares que precisavam ser curados. Você está sendo forçado a olhar para partes de si que você ignorou por anos.
A vida não está te punindo, a vida está te preparando. Preparando para aquilo que você pediu, para aquilo que você sonhou, para aquilo que você orou, para aquilo que você sempre soube que era para ser seu, mas não tinha estrutura interna para sustentar. Porque Deus não te dá algo que sua estrutura emocional não pode carregar. Primeiro, Ele te fortalece, depois, Ele te eleva. É por isso que você está sentindo esse peso. É por isso que parece que tudo está apertado. É por isso que você se sente pressionado por dentro. Você está sendo moldado. E moldar dói. Mas o que nasce do molde certo permanece. E é aqui, exatamente aqui, nesse ponto da sua jornada, que você precisa fazer algo simples, porém poderoso. Respirar. Respirar e lembrar que você já sobreviveu a dias piores. Respirar e lembrar que você já venceu batalhas que jurou que não aguentaria. Respirar e lembrar que você é mais forte do que pensa. Respirar e lembrar que tudo que você sente agora vai passar. Porque passa, sempre passa. Mas quem você se torna no processo, isso fica. E deixa eu te dizer outra coisa importante. Você não está atrasado. Você não está ficando para trás. Você não está perdendo tempo. Você está sendo alinhado. A vida não erra o timing. Deus não erra o tempo. E você não perdeu o que era seu. Porque o que é seu não se perde. O que é seu amadurece. O que é seu espera o seu preparo. O que é seu retorna no momento exato. E talvez o exato momento seja esse. O momento em que você finalmente entende que a sua dor não é sua inimiga, é sua mensageira. Ela veio te avisar que você cresceu, que você não cabe mais no lugar onde estava, que você ultrapassou limites invisíveis e agora precisa de espaço para expandir. E quando a vida te empurra, não é para te derrubar, é para te colocar no lugar certo. Continue. Há algo gigantesco se formando do outro lado desse processo. E é por isso que, mesmo quando tudo parece silencioso ao seu redor, existe um movimento acontecendo dentro de você que não pode mais ser interrompido. É um movimento de crescimento, de expansão, de libertação. É como se a vida estivesse abrindo portas internas que você nem sabia que existiam. E cada porta revela um pedaço de você que estava escondido debaixo de camadas de medo, culpa, expectativas e antigas versões que já não te representam. Você está começando a perceber que não pode mais viver pequeno, que não pode mais aceitar migalhas quando nasceu para viver plenitude, que não pode mais se encaixar em lugares onde sua alma se sente sufocada. A vida agora está te mostrando que o desconforto não é castigo, é convite. Convite para se mover, convite para mudar, convite para deixar ir, convite para assumir quem você realmente é. E no fundo, você sabe que chegou a hora. Chegou a hora de parar de fugir de si mesmo. Chegou a hora de parar de se esconder atrás de desculpas. Chegou a hora de encarar aquilo que você adiou por anos, o seu próprio chamado. Sim, você tem um chamado. Não importa qual seja a sua história, você sente essa voz lá dentro. Uma voz que insiste, que sussurra, que cutuca. Às vezes você tenta ignorar, tenta silenciar, mas ela volta. Sempre volta. Que é a voz da sua verdade. E quando você ignora a sua verdade, tudo ao seu redor começa a desmoronar. Não porque o universo está contra você, mas porque ele está tentando te forçar a parar de negociar com o que te diminui. E talvez seja por isso que você perdeu pessoas, oportunidades, caminhos, expectativas ou até a fé em certos momentos. Não foi fracasso, foi redirecionamento. Você não perdeu nada que fosse essencial para a sua jornada. Você apenas perdeu o que estava te impedindo de crescer. A vida remove o que você não tem coragem de soltar. E sim, dói. Dói ver pessoas indo embora. Dói ver portas se fechando. Dói ver planos ruindo. Mas dói porque você está vivo. E só aquilo que está vivo sente. Só aquilo que está vivo muda. Só aquilo que está vivo renasce. E você está renascendo.
mesmo que ainda não perceba. Essa transição que você está vivendo é profunda, é espiritual, é emocional. Ela mexe com suas estruturas mais antigas, com seus medos mais secretos, com suas feridas mais escondidas, mas também está despertando algo que você achou que havia perdido: sua coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar mesmo tremendo. Coragem é não desistir quando o chão some. Coragem é levantar quando todo mundo espera que você fique caído. E você está levantando. Talvez lentamente, talvez em silêncio, talvez sem forças, mas está. Cada pensamento novo, cada percepção que muda, cada vez que você respira fundo e decide continuar, isso já é vitória. E por mais que ninguém esteja vendo, Deus vê, a vida vê, seu futuro vê. E é exatamente por isso que você não pode parar agora. Porque está chegando o momento em que tudo que hoje parece confusão vai fazer sentido. O momento em que cada lágrima vai se tornar entendimento. O momento em que cada queda vai virar fundamento. O momento em que cada renúncia vai virar colheita. Existem coisas sendo alinhadas para você que você ainda não tem maturidade emocional para perceber. Existem portas que já estão sendo preparadas, mas que só vão se abrir quando você estiver pronto. E você está ficando pronto, de dentro para fora, camada por camada. Você está aprendendo algo que poucos têm coragem de aprender: que a dor pode ser mestra, que a perda pode ser cura, que o caos pode ser início, que o silêncio pode ser resposta, e que Deus nunca deixa alguém passar pelo fogo sem intenção. Se Ele está permitindo a labareda, é porque está queimando o que não te serve mais. E aquilo que sobra após o fogo, isso é você. Você de verdade. Você sem medo. Você sem máscaras. Você sem limites inventados por gente que nunca entendeu o tamanho da sua alma. E é por isso que daqui para frente, algo dentro de você vai começar a mudar de forma irreversível. Você vai ganhar uma clareza que nunca teve antes, uma força que achava que não existia, uma paz que não depende mais de circunstâncias, uma certeza que não balança com tempestades. Porque quando você passa pelo que está passando, volta diferente, volta mais forte, volta mais consciente, volta mais maduro, volta mais inteiro, volta mais você. E esse você que está nascendo agora não aceita mais viver por metade. E quando essa nova versão de você finalmente desperta, algo extraordinário acontece. O mundo externo começa a refletir aquilo que você liberou internamente. As portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. As oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar. As conexões certas começam a aparecer sem esforço. E tudo aquilo que você achava que tinha perdido, volta em outra forma, mais elevada, mais pura, mais alinhada ao seu propósito. Porque o universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você se torna. E você está se tornando alguém que não pede, declara, que não espera, ativa, que não duvida, assume. Você está entendendo que o poder nunca esteve fora. Sempre esteve na palavra que sai da sua boca, no sentimento que você escolhe nutrir e na identidade que você decide vestir. E agora, algo importante precisa ser dito. Nada na sua vida muda sem você decidir. Nada acelera sem você assumir. Nada se revela sem você liberar a palavra certa. A frase que você pronuncia com alinhamento não é apenas som, é semente. E toda semente plantada com intenção vira colheita inevitável. Então respire fundo. Sinta o que está acontecendo dentro de você agora. Sinta essa expansão, essa energia, esse despertar. Porque você está pronto. Pronto para ativar. Pronto para manifestar. Pronto para assumir o que já foi preparado para você desde o início.
E quando você fizer isso, quando você realmente der o comando, não haverá força humana capaz de impedir o movimento. Porque lei divina não é opinião. Lei divina não negocia. Lei divina não atrasa. Lei divina cumpre. É por isso que eu te digo com toda a autoridade espiritual desta mensagem: o próximo ciclo da sua vida não será definido por esforço, será definido por alinhamento. E esse alinhamento começa agora, no exato momento em que você toma a decisão de não viver mais na versão antiga. No exato momento em que você honra a voz que está surgindo dentro de você. No exato momento em que você fala o que precisa ser falado, com autoridade. Então, conclua esse processo fazendo aquilo que transforma a vibração em realidade. Declare, com ritmo, com firmeza, com presença. E permita que as próximas horas da sua vida provem o que eu vou te dizer agora. Você não está à beira de uma mudança, você já está dentro dela. E tudo que parecia distante está começando a se aproximar. Tudo que parecia difícil está começando a ceder. Tudo que parecia impossível está começando a responder. Porque quando você ativa a vida que foi preparada para você, o universo não tem alternativa. Ele obedece. E a partir deste momento, Ézio, as próximas 48 horas não serão comuns. Serão o início do maior realinhamento espiritual que você já viveu. Respire fundo, sinta isso e avance, porque agora nada mais consegue te parar.